Uma profissional com mais de 25 anos de carreira sólida em marketing, Ana Vailate iniciou sua carreira em uma gigante de bens de consumo e posteriormente migrou para a área de serviços de atendimento até se apaixonar pela área de saúde, especificamente hospitais. Desde então, ela teve passagens importantes pelo Grupo Maternidade Santa Joana, da Vita Serviços Médicos e atualmente é a diretora de marketing do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Hoje ela vem contar um pouco pra gente sobre os desafios de fazer marketing para essa área tão sensível e importante de nossas vidas. Espero que gostem! Olá pessoal, está começando mais um Executive Talk e hoje eu converso com a Ana Vailate, que é diretora de Marketing e Relacionamento com o Paciente do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Ana, obrigado por vir. Obrigada a você pelo convite. É uma honra convite. tê-la aqui. A honra é minha, obrigada. Eu começo perguntando quem é a Ana, né? A Ana é uma mulher de quase 47 anos, eu falo com muito orgulho, adoro. Mãe de 2 meninas. Trabalho para dar o melhor exemplo para a comunidade feminina, né? Alice e a Helena. E sou uma grande apaixonada, entusiasta de pessoas. Cuido de marketing já há algum tempo, na área da saúde há alguns anos também. E me defino assim, apaixonada por esportes, por música e por descansar um pouco. De vez em quando faz bem. Trabalhar em saúde é isso, né? Você ter esse tato com pessoas, porque você lida ali com coisas muito delicadas, né, Ana? É isso aí. Você sabe que é interessante você trazer, porque existe um escritor, Joan Costa, que ele fala sobre o branding, e é uma maneira que eu acredito demais, que o branding ele é muito mais do que um planejamento estratégico, né? É um livro que ele fala sobre branding e o fenômeno de construção da marca, né? Um fenômeno social de construção da marca, e ele fala que é exatamente isso, assim como o Barry Institute, que é uma organização mundial, né, uma organização global que trata a experiência do paciente, e você trouxe essa história da Vita, porque o desafio maior é você, nestas definições que eu citei, é você promover e protagonizar, através de todos os atores do processo de interação do paciente, a vocação de servir, a vocação de cuidar. Isso tá em todo mundo. Tá em mim, que cuido de marketing, tá no RH, tá no financeiro, tá em toda a cadeia que trabalha em pró do paciente. E quando você fala, né, da Vita é uma instituição muito forte em termos de cultura, porque ela trata paciente crônico, né, a origem dela é paciente renal crônico, e o grande desafio foi promover este olhar voltado para o paciente, e não para a doença, como eu faço hoje, como eu continuo fazendo, como eu já fazia quando eu trabalhava com maternidade, é o olhar para o paciente e não para a doença, né? Então, esta é a grande processo quando você fala do desafio do marketing na área da saúde, o processo de construção de marca, ele está no dia a dia, né? Eu brinco que quantas vezes eu não andei de maca em lugares anteriores, que é onde o paciente está deitado, ele olha para cima. Então, é você fazer a jornada do paciente estando ali. Você já fez isso? Eu já fiz algumas vezes. Essa luz aqui é muito forte, o cara não, tá com o que dor, o cara tá lendo? Ele tá né? indo pro centro cirúrgico. Eu me lembro que quando eu tive neném, e não foi aqui, foi em Recife, a primeira vez, a sala de parto era a coisa mais linda do mundo, né? Então, assim, é você ter a sensibilidade o tempo todo. Eu trabalho no hospital inteiro. Eu trabalho no pronto atendimento, quando eu posso eu tô na recepção do centro cirúrgico, nas recepções, né? Eu cuido da parte de relacionamento com o paciente, que é o call center e é o SAC. Então, é você ouvir o tempo todo o paciente, você instrumentalizar o corpo clínico, você apoiar a experiência do médico, né, e do time assistencial, que são as enfermeiras, os fisioterapeutas, os nutricionistas. Então, é muito mais do que construir a marca, né? É o dia a dia da interação do paciente com a sua marca. Eu digo que é um trabalho muito mais do que empatia, é um trabalho de compaixão, porque a empatia é quando você se coloca no lugar do outro, né? Mas a compaixão é, além de você se colocar, é você ajudar, é você fazer algo por aquela pessoa, né? E quando você fala do PA, é interessante porque
em outras experiências minhas em hospital, enfim, em maternidade, até mesmo na própria da Vita, como você citou, o paciente, ele quer informação, ele quer a verdade. Então, se você chegar para ele e falar assim, o tempo de espera vai ser de 4 horas, e você conseguir chamá-lo antes, você já está gerando encantamento para ele, né? Então, é o tempo todo você mapear a jornada e os pontos de comunicação e interação com ele. E a gente que é pai e mãe, dói mais na gente ainda, né? Sim. A gente começa a perceber muito mais quando você tá com um filho nos braços ali do que quando a gente tá com dor, né? É isso aí. E é o momento da verdade. É. Quando você tá no hospital, é o momento da verdade. E é interessante quando você junta essas cadeiras, não é a primeira vez que eu tenho essa cadeira de relacionamento com o paciente de marca, né? E de marketing. Porque você tem que entregar e contar exatamente aquilo que o paciente precisa. Qual é, de verdade, a dor do paciente e como que a gente traduz aquilo, como a gente promove, né, um conteúdo sério e idôneo em saúde. Você foi a vida inteira de saúde? Não, eu comecei a minha carreira e eu tenho um orgulho enorme em dizer isso, na Nestlé, que eu comecei com 18 anos, né, lá, e eu fiz uma carreira de quase 8 anos na empresa, e é uma empresa que me ensinou muito, e me ensinou a ter esse olhar de gestão de pessoas, de gostar de pessoas, de olhar pro cliente, né, no caso da Nestlé era o cliente acima de tudo, uma instituição com uma cultura muito forte, voltada para a marca, voltado para pesquisa, a gente pesquisava muito, investia muito em pesquisa, e que me trouxe todo esse bálsamo de ter prazer em proporcionar experiência positiva para toda a cadeia. A saúde, ela é sistêmica, Joel. Então, você fala de uma cadeia de vários atores, né? Das operadoras, das fontes pagadoras, da comunidade médica, das empresas, que são os decisores, os gestores de RH que decidem qual o plano, né, de saúde, qual a rede de prestadores que eles vão oferecer, os colaboradores. Então, tem que ter esse olhar sistêmico e que a comunicação e cada mensagem-chave, ela seja coerente. Legal. Você trabalhou na Nestlé, depois disso eu queria entender um pouquinho do passo a passo até chegar em saúde. Eu trabalhei na Nestlé, fiquei alguns anos lá, tinha uma carreira estável lá. Eu participei de um grupo que eram os High Potentials, que na época eles eram preparados, né, para crescer na instituição, mas aí eu fiz o meu business plan pessoal e eu queria alçar novos voos, né? Eu queria conhecer outras estruturas, conhecer outras interações. Quem faz comunicação e marketing tem essa possibilidade, esse campo mais vasto de atuação. E aí eu fui para uma agência de propaganda, falei, quero conhecer o lado de lá do balcão. Legal. Era uma agência que trabalhava para a Nestlé, do grupo Interpublic, a Lowy, na época. E foi muito bom, porque na época eu levei uma visão 360, né? Que era a visão 360 em comunicação? É você conhecer desde a parte de comunicação, propaganda, né? E a parte que é o ATL e o BTL. O BTL é a parte abaixo da linha, que são as ativações, as ações promocionais. E eu tinha essa visão, porque eu cuidava tanto de campanhas na Nestlé, quanto das ações promocionais, né? Dos eventos, dos patrocínios. Eu cuidava de patrocínio na época, o patrocínio da Nestlé com a Disney, né, os patrocínios de parques, enfim, todos ficavam comigo. E levar esta visão de negócio na agência contribuiu bastante com contas como Unilever. A Unilever era o maior grupo, MetLife, seguradoras. E foi bastante interessante. E aí eu recebi um convite para atuar no terceiro setor. Né? Para estruturar, era uma ONG, uma internacional austríaca, Kinderdorf, que é conhecida como Aldeias Infantis, e eles eram um projeto social na época da Copa de 2006. Né? Quem me levou foi a minha primeira chefe na Nestlé, a Lígia. Ela me levou para fazer esse projeto de posicionamento, de construção, de plano de comunicação, de régua de relacionamento com os doadores, né, com a comunidade de doador. Então, trazer esta visão de terceiro setor foi sensacional. Para uma menina que eu era na época, que tinha uma verba milionária de marketing, né, na Nestlé, para
ter que angariar fundos para ajudar, que nada mais são crianças que elas não estão ainda aprovadas, não eram aprovadas pelo juiz da vara, né, em serem encaminhadas para adoção, então elas ficavam em lares comunitários adotivos. Então você tem uma mãe social que adotava essas crianças, eram condomínios, né? Em inglês eram as vilas, the villages, e foi traduzido para o português em aldeias, né? Mas era um projeto sensacional. E aí, a vida pessoal me fez ir morar em Recife. Morei 4 anos, me casei na época, fui para Recife, fiquei 4 anos lá, e lá eu fui no auge da indústria e do poder de consumo do Nordeste brasileiro, né? Então foi sensacional porque eu trabalhei como planejamento estratégico para várias empresas, inclusive para a Nestlé de lá do Nordeste, né? Em desenvolvendo projetos de branding, projetos de comunicação, de régua de relacionamento e planejamento estratégico mesmo de negócio. Foi muito bom. E voltei de lá, vim para São Paulo com uma bebê de 2 meses e foi um dia eu fui mordida pelo bichinho da saúde, que foi a minha primeira experiência em saúde. Foi interessante porque uma das coisas que chamou a atenção na empresa que me contratou, que mora no meu coração até hoje, que é o Grupo de Maternidade Santa Joana, né, que era Santa Joana, a Promatri, na época tinha Perinatal, hoje eles têm o Santa Maria. Um dos pré-requisitos era ser mãe recente. E eu tinha um bebê, eu ainda estava de licença maternidade, né? E lá foi quando começou a minha jornada em saúde. Aí de lá eu passei para Davita, algumas empresas de inovação para conhecer um pouquinho de inovação e negócio. E tô aqui, vou completar 2 anos no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Legal. Eu fiz a pergunta de onde você veio, porque normalmente quem tem muito essa questão mais sensível, por exemplo, dá para sair de um hospital e trabalhar, por exemplo, em shopping centers, Guatemi, por exemplo. Qualquer segmento que tenha mais sensibilidade, né, com o público difícil. Sim. O hospital, obviamente, que você vai ter um público difícil naturalmente, né? É vulnerável, é o momento de vulnerabilidade. Né? Mas esse também, a pessoa que sabe lidar com esse público, aquele sabe lidar com o público do classe A, num shopping Guatemi, por aí vai. Para entender, né, de onde que vem essa sensibilidade, quer dizer, isso já vem da pessoa também, tá dentro do seu propósito como carreira, pessoal, está na área de saúde, completamente, né, e também áreas de luxo, e afins, tem a parte de hotelaria, tem você pode lidar com experiência, né? Lidar com experiência. Aqui, por exemplo, isso que você fez, a gente tem aqui a canequinha, vou colocar aqui com o nome, né, da gente aqui. Isso é de uma sensibilidade e é proporcionar experiência pra gente que tá chegando como seu convidado, né? Receber com um café. Então, isso são detalhes e eu sou uma pessoa que no meu dia a dia, eu gosto, né, de fazer isso. Eu gosto de pensar em experiências. Vou receber algum amigo, vai ter um final de semana, o que a gente pode fazer de diferente? Eu tenho pra mim que é o seguinte, de novo, né, eu entrevisto executivos quase todos os dias e às vezes eu ouço histórias muito interessantes que eu penso, o que pode ser dito aqui seria muito bom para inspirar outras pessoas. Então eu vou chamar essas pessoas para virem aqui me contar. E aí nada mais justo do que recebê-los da melhor forma, né? O que vocês estão vindo aqui me dá, praticamente, entregar o ouro, que é a experiência de vocês, para poder passar para as pessoas e para inspirar. Então acho que é uma troca, vocês mereceriam um tapete vermelho aqui. Não, muito legal, é muito positivo. Fico feliz. Legal. Como é que vocês mensuram a satisfação do paciente? A gente tem algumas formas. O Hospital Alemão, quando eu recebi o convite para trabalhar no hospital, ele tem algumas características que me encantaram, né? Não sei se você sabe, é um hospital filantrópico, ele faz parte do G6, do grupo dos 6 hospitais que atuam praticando e oferecendo em parceria ao SUS, ao PROAD SUS, né, onde a gente dissemina as melhores práticas, a gente apoia a gestão dos hospitais públicos. Isso foi uma das formas, dos atributos que me encantou, né? Mas também o olhar do hospital para o paciente, o cuidado do paciente, né? Isso sempre mostra em pesquisa, o paciente quando ele chega no hospital ele sai encantado. E lá a gente tem um grupo
que é um grupo de, é um comitê executivo de experiência do paciente que discute as melhores práticas e que promove e incentiva as ações voltadas para o paciente. Mas respondendo a sua pergunta, a gente tem o NPS, né, que a gente mede e é o tempo todo um olhar e uma curva lá para cima, uma meta alta. A gente tem as pesquisas, né, a metodologia CSAT, que são as pesquisas de satisfação, todas online. A gente tem o ECS, que é Effort Customer Score, que é o quanto que o cliente, o usuário ou o paciente, ele teve que se esforçar para fazer uma transação. No nosso caso, é o agendamento. Isso é principalmente para agendamento online. Qual foi o esforço que você realizou para fazer aquele agendamento. E a gente tem uma área de ouvidoria e saque também, super atuante e ativa, que tem vários indicadores, trazendo plano de ação em cima do que o paciente fala. Legal, então você é uma pessoa que está ali olhando o tempo todo, de fato, em melhorar isso, né? A experiência, tem que estar toda a liderança da instituição. Quando você fala de experiência do paciente, se a liderança não estiver engajada e engajar todo o grupo de colaboradores, aí não gira, né? Mas esse é um olhar e uma preocupação do... Legal. Uma reflexão, como que você gostaria que a comunidade soubesse sobre o trabalho de marketing no hospital? Né? A mensagem que eu acho que a minha realização, né, é quando o paciente... E quando você fala de marketing em saúde... Ele é um marketing que exige uma sensibilidade enorme. A gente trabalha muito nos bastidores, Joel, muito. A gente promove, a nossa rede é líder, né? As nossas redes sociais, a gente ocupa uma posição de liderança na iniciativa privada na área de saúde, né? E a gente promove o tempo todo uma saúde, um conceito, né? Um conteúdo sério, de desmitificar, né, uma série de conceitos não necessariamente corretos. A gente promove uma saúde muito séria. Então, para mim, o meu trabalho, ele é um trabalho que eu fico feliz se eu estiver ajudando cada pessoa que lê um post nosso, cada pessoa que chega no hospital e que recebe algum ponto de comunicação, porque quando a gente fala de novo de experiência do paciente, você traça a régua de comunicação, você pensa em linha de cuidado, você pensa em especialidade. O trabalho do marketing é essa interação que nem sempre ela é tão evidente, e para mim tá tudo bem, né? Como marca, o meu maior desafio é trazer o paciente para o hospital, porque eu sei que lá ele vai ter segurança, ele vai ter um atendimento qualificado, mas mais do que isso, é que neste momento de vulnerabilidade e de interação com a marca, ele saia satisfeito. Você entende que é um conceito diferente, né? Então, para mim, olhar os indicadores, olhar uma taxa baixíssima de abandono quando ele liga lá no call center, né? E ele se sentir satisfeito para cada interação médica, para cada interação com a minha marca, né? E a marca tá no avental do médico, a marca tá no uniforme dos funcionários. Eu vou estar muito feliz com isso. Então, você não precisa aparecer, né? O paciente estando satisfeito. O paciente estando satisfeito é o melhor branding que poderia acontecer. Esse é muito dentro do propósito, né? Agora eu queria que você me contasse uma curiosidade sobre a estrutura, né, da sua equipe, como é que funciona, como é que você lidera esse time, como é que é o dia a dia ali no hospital. Eu tenho um time que é um time super parceiro, muito parceiro, e que eles trabalham focados então a gente tem um time de jornalistas que cuida da parte de comunicação corporativa, então toda a parte de imprensa, toda a parte de mídias sociais, o hub de saúde que a gente está desenvolvendo, um hub a gente chama é uma revista digital Netflix, que ela vai ser lançada, e ela vai vir exatamente customizada por especialidades, customizada sob a perspectiva do paciente. A gente trabalha muito com um time médico, como os nossos porta-vozes, são eles que
trazem os esclarecimentos sobre as doenças, sobre o que está no radar, o que está certo, o que não está, né? Eu estou muito preocupada em trazer paz de espírito para as pessoas depois desse momento pandêmico muito difícil. Tudo virou muito terror, né? Então eu tenho esse time que cuida disso, tem um time que cuida junto comigo, todos estão junto comigo, dessa parte de branding, né? De pesquisa, de construção de marcas, de campanha. Tem um time de comunicação voltado para as iniciativas do G6, né, do PROAD, SUS. Então, a gente também está muito preocupado em apoiar as iniciativas de comunicação e disseminação que a gente faz junto à iniciativa pública. E tem também um time que olha para os eventos. A gente faz muito evento de relacionamento, isso é marca, isso é construção de marca, junto ao corpo clínico, né? Os eventos de Dia do Médico, que eu estava comentando com você, os eventos para as operadoras de relacionamento com as operadoras. A área de marketing é uma área de suporte. A área de suporte ao hospital e de servir, né? A área do call center é um time também grande, tá? Que faz toda essa parte de agendamento e de suporte ao paciente, que eu tenho um carinho enorme, todos eles eu tenho um carinho muito grande, e que tem muito essa vocação. Para mim, o soft skill, né, dessa preocupação e olhar com o paciente, para mim é um pré-requisito de estar junto comigo. Né? Essa seria uma outra pergunta, né? O que você olha, né, para trazer essas pessoas para dentro, né? Primeiro, essa leveza. A gente tem que ter muita leveza, Joel, para trabalhar. Eu circulo demais para o hospital e me sensibiliza muito quando você olha. Um dia fomos e um dia voltaremos a ser pacientes, né? A gente está a qualquer momento suscetível a isso, né? Mas o gostar de lidar com pacientes, o gostar de lidar com pessoas, para mim, é assim, essa interação, né? O saber que o aprendizado, ele é orgânico, ele é contínuo, né? E que a gente ainda vai aprender muita coisa. Então, essa troca, para mim, ela é fundamental. E além do time, a gente tem os parceiros. Eu não posso esquecer de dizer as agências de comunicação, os parceiros de imprensa, né? Os parceiros de conteúdo. A gente tem um time também por fora que suporta bastante, que está no dia a dia, todos muito também com esse propósito de servir a vida. Chega para você algumas informações delicadas do sentido, o paciente ali não vai, enfim, é grave, é crítico, chega assim, chega você muito. Que tá ali. Não, chega né? muito. Porque é muita emoção o dia todo, né? E a reputação da marca, né, Joel? Então, chega muito. A gente tem, de todos os canais, o time, a gente tem grupos em que a gente se reúne, ou que a gente é acionado, não só por uma questão do call center e do saque, para apoiar o time da operação, mas também do marketing, né? Então, assim, tudo a gente tenta transformar e resgatar a experiência do paciente, né? E apoiá-lo. E muitas informações que chegam, elas são boas matérias, elas se transformam em bons conteúdos de esclarecimento, né? É aquilo que eu te falei. Eu acho que a gente tem que ter uma postura muito de ser humilde e de estar sempre pronto a ouvir e transformar aquilo em algo melhor para a sociedade. Sim, o escritório ele fica no próprio hospital. A gente está lá no hospital, tanto o call center isso é quanto... importante, né, para você sentir de fato, não, o corporativo está aqui, o hospital está ali, você não vê o dia a dia. Todo o time administrativo está lá. Eu acho, Joel, é importante, independente de qualquer coisa, porque tem o home office. No meu caso, e no caso do nosso time, como a gente interage muito é importante. Né? A gente até pode trabalhar de casa de vez em quando, Sim. ou ter até um coworking, enfim. Mas a gente circula muito pelo hospital. Eu circulo muito. Sim. Eu almoço todos os dias junto com os médicos, no restaurante dos médicos. Eu também tô sempre no refeitório, eu sempre andando pelo hospital. A gente tem notebook e celular, então a gente pode andar, todos nós podemos trabalhar em qualquer lugar do hospital, e eu acho que isso faz muita diferença. Eu incentivo muito meu time interage muito com isso. Legal. Qual seria um conselho que você daria para quem está começando em marketing hospitalar ali? Eu diria isso, se coloque o tempo todo no lugar do paciente. Andando de maca, sentando do lado de alguém que está num centro de infusão, né? Acompanhando, ouvindo o familiar. O familiar é peça fundamental para avaliar de forma positiva ou não a experiência do paciente, porque ele está ali. Então, eu diria exatamente isso, assim.
um exercício de humildade e de escuta ativa. Sim. Aprenda, escuta, circule, anote, né? Estude bastante. Você tem que ter muita leveza, você tem que olhar assim, do tipo... As pessoas, elas não escolhem, né, tá num hospital. No hospital, verdade. Elas não escolhem. Então, elas estão lá por algum motivo. E a gente toda vez tem que olhar para isso. E eu digo, esse é um papel que não é só meu. O papel de cuidar da marca é de todo mundo. Todo mundo representa a marca da instituição. Eu sou a guardiã, né? Eu aquela que vou dizer, ó, vamos por esse caminho e dou o tom. Mas é uma responsabilidade compartilhada. Legal. Bom, quero te agradecer. Agradeço por ter vindo aqui, por contar pra gente um pouquinho dessa experiência. Acho que é muito legal a gente vê ali o negócio funcionando, mas não sabe que por trás tem uma pessoa olhando pra tudo, né, para fazer aquilo funcionar. Legal, eu que te agradeço e Joel, acho que esse é um espaço, a gente já se conhece há algum tempo, né, e eu acho que você tem um papel quando você trabalha com executivo, quando você trabalha com seleção de pessoas, né, existe um papel aí, e quando a gente fala de marketing de serviço, e mais ainda, né? Eu sempre costumo dizer que quando você trabalha em hospital, quando você trabalha em saúde, o seu telhado não é de vidro, ele é de cristal. E pessoas fazem a diferença nessa hora, né? Então, assim, eu sempre convidei pessoas a ingressarem nesse universo, que é um universo fascinante de saúde, com todos esses skills, né? Os hard e os soft skills importantes. Mas um recado que eu queria deixar é que, independente de onde as pessoas estiverem trabalhando, que elas estejam atentas a proporcionar uma experiência positiva. A gente vive num mundo que é o que se chama do mundo VUCA, né? Esse mundo incerto, vulnerável, complexo, ambíguo. Então, que a gente consiga proporcionar cada vez mais leveza no ambiente de trabalho, uma experiência positiva para quem convive com a gente todo dia. Esse é o principal recado que eu queria deixar. Legal. Obrigado, Ana. Obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Esse vídeo teve oferecimento da Chave Coworking, o seu escritório compartilhado.